Fala, perseguido! Seja muito bem-vindo ao Na Cara do Gol, tá? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar simplesmente as melhores análises, os melhores jogos para se apostar nesse sabadão, dia 10, beleza? Um dia recheado aí de oportunidades pra gente. E vamos embora, que eu quero mostrar para vocês. Mas antes, lembra de se inscrever aqui, que todos os dias nós temos análises de todos os jogos, dos melhores, na verdade, todos não, os melhores jogos do dia para se apostar, tá? E aqui a gente já vai contar com a volta, né, de muitos times da Europa, né, com alguns campeonatos da Europa. E, cara, eu domino completamente o campeonato na Europa, tá? São os campeonatos que eu mais trabalho, é os campeonatos onde eu tenho mais informações, mais conhecimento, apesar de no Campeonato Brasileiro também ter muitas informações, mas eu não tenho tantos padrões assim, porque obviamente é mais equilibrado, né, o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro também, as equipes costumam oscilar bastante, é muito diferente do Campeonato Europeu, onde os padrões eles se mantêm por muito tempo na maioria das rodadas. Então, eu tenho uma facilidade maior, né, no Campeonato Europeu. Não que eu não seja lucrativo no Campeonato Brasileiro, que eu sou bastante, né, um dos campeonatos que mais me coloca dinheiro no meu bolso e no bolso de todo mundo, de todos nós. Porém, no Campeonato Europeu eu encontro mais oportunidades, eu tenho mais bets. E com mais bets eu consigo, obviamente, lucrar mais, né? Diferente do Campeonato Brasileiro que eu faço poucas apostas, principalmente quando se trata de pré-jogo, que é o que a gente vai falar aqui, beleza? Só um apanhado geral para vocês entenderem a quantidade de jogos que nós temos para trabalhar agora, beleza? E eu vou começar justamente com o Campeonato Brasileiro. Nós temos jogos interessantes nesse sábado, tá? Nós temos clássicos, né? Jogos bem difíceis de apostar, sem sombra de dúvidas. Tem um jogo aqui que vai acontecer às 4 horas, que não tá aqui aparecendo na tela, que é o jogo justamente do Fortaleza, tá? O Fortaleza vai enfrentar a equipe do Criciúma dentro de casa. E, cara, o Fortaleza é o melhor mandante. Só vou abrir a classificação aqui para você entender, tá? O Fortaleza hoje é o quarto colocado, só tá atrás de Botafogo, Flamengo e Palmeiras, mas está com 19 jogos, enquanto os outros times estão com 21 e 20 jogos, eles estão com 36 pontos, tá? Ou seja, se ele ganhar esses dois jogos que restam, ele pode ultrapassar o Palmeiras, né? Ele pode aqui ultrapassar o Palmeiras. Então tá muito bem o Fortaleza. E uma das forças do Fortaleza é justamente quando eles jogam dentro de casa. O time tem 11 jogos em casa, 8 vitórias, 3 empates apenas. É um time extremamente forte. O melhor time dentro de casa é o Cruzeiro, que em 8 jogos tem 8 vitórias, né? Não tem como questionar. Na verdade, perdeu o jogo para o Fortaleza agora, mas o jogo não aconteceu no seu estádio. Aconteceu em Cariacica, em um gramado horrível, né? Por sinal. Então, assim, eu vejo um favoritismo do Fortaleza dentro de casa muito grande, já que vai enfrentar a equipe do Criciúma, que não é um ruim mandante, não. Visitante, desculpa. Em 9 jogos, 3 vitórias e um empate, né? Conquistou até bons resultados aqui. Porém, realmente, o Fortaleza dentro de casa é muito forte. Por isso que eu acredito na vitória do Fortaleza, tá? Falando agora de Grêmio contra Cuiabá, o Grêmio acaba de ser eliminado pela Copa do Brasil e tem um importantíssimo jogo contra o Fluminense. Então eu não sei a que ponto o Grêmio vai entrar aqui, se o Grêmio vai entrar com o time titular ou não, né? Mas precisa se recuperar ainda mais na tabela. O Grêmio é o 14º colocado com 21 pontos. Lembrando que Fluminense e Corinthians também está com 20 pontos, né? Só que o Grêmio tem ali 2 jogos a mais, a menos, desculpa, do que os seus adversários diretos. E o Cuiabá está com 19 jogos, igual ao Grêmio, está com 10 derrotas, 5 empates e 4 vitórias apenas. Mas para esse jogo aqui, o que é que eu gosto de olhar, beleza? É o mercado de gols realmente. Por quê? Porque o Cuiabá ele tem uma média de gols sofridos muito alta e o Grêmio tem uma média de gols marcados de um gol por jogo. Deixa eu colocar aqui casos de fora para a gente ter um número mais real do que acontece, tá? O Grêmio, né, nos jogos do Cuiabá, nos jogos do Grêmio, pelo menos tem acontecido um gol. O que é que eu gosto de observar aqui para esse jogo, tá? Se o Grêmio entrar com o time titular, que a gente ainda não tem essa informação, se o Grêmio entrar com o time titular, eu gosto de olhar para o cenário para o Grêmio marcar um gol. Caso o Grêmio entre com o time titular, porque a defesa do Cuiabá é uma defesa fraca, é uma defesa frágil. E o Cuiabá tem feito atuações melhores fora de casa do que dentro de casa. Mas olha o que eu estou falando aqui que é muito importante. Se o Grêmio for com o time titular. Caso contrário, esquece, tá? Esquece. Porque o Grêmio tem um confronto contra o Fluminense pela Libertadores e acaba de ser eliminado pela Copa do Brasil. Vasco e Fluminense, eu não gosto de atuar em mercado aqui de gols, nem de resultado, de handicap.
eu gosto de olhar com bons olhos o mercado de cantos e cartões, tá? Vamos lá observar aqui o mercado de cantos e cartões. Primeiro de cantos, para a gente dar uma olhada. O Vasco tem uma média de 3 escanteios cobrados dentro de casa e o Fluminense também. Eu acredito que esse padrão deve se repetir. Eu vejo realmente um jogo aberto entre eles, tá? Esse jogo que, se eu não me engano, não tenho certeza, mas parece que vai acontecer no Engenhão, se eu não estou enganado, né? No Newton Santos. E, cara, eu vejo um jogo muito interessante realmente para escanteios, apesar daqui a média tá baixa de cantos, mas eu acredito muito que vai ser um jogo aberto entre eles, tá? O Fluminense, com a volta do Arias, e essa média tá muito baixa, porque grande parte do campeonato do Brasileiro, o Fluminense jogou sem o Keno, sem o Arias, ou sem um, sem outro, e agora com a volta desses jogadores, o Fluminense ataca muito pelas laterais do campo. E atacando muito pelas laterais do campo, eles acabam gerando bastante escanteios, tá? Então, e o Vasco é uma equipe que cede muitos escanteios. Então, eu gosto sim de olhar para esse cenário de cantos aqui para a gente poder apostar. Para ambos os times marcar pelo menos 2, 3 cantos nesse jogo. E o outro mercado que eu gosto bastante é o mercado de cartões, né? Por ser um clássico, são duas equipes que têm uma média muito alta de cartões, então acredito que ambos os times pelo menos tomem um cartão. Se você quiser algo mais arriscado, né, é para ambos os times tomar 2 cartões. Mas para mim, o melhor mercado para se apostar nesse clássico é cartões e também escanteios. A mesma coisa eu digo do clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Eu vejo também um equilíbrio muito grande aqui. Apesar do Cruzeiro estar numa fase muito boa, o Atlético Mineiro, para mim, tem um time melhor. Tem um time de qualidade técnica individual melhor do que o Cruzeiro, né? Fez boas partidas agora contra o CRB e precisa também dar uma recuperada aqui no Brasileirão. E dois mercados que eu gosto bastante de atuar aqui é o mercado de cantos, né? Ambos têm uma média muito alta de cantos. O Cruzeiro tem uma média de 6 cantos dentro de casa, o Galo tem uma média de 4 cantos marcados. Então eu gosto de olhar para esse cenário de cantos. O Cruzeiro cede muitos escanteios também, isso vale a pena ressaltar. E eu gosto do mercado de cartões, beleza? Para ambos os times tomar pelo menos um cartão também é algo muito interessante aqui nessa rodada do Brasileirão. Já Corinthians e Bragantino, eu não quero recomendar nada para vocês agora no pré-jogo, porque eu vou atuar no ao vivo. Então, eu não vou recomendar nada no qual eu não vou fazer, né? Então, mas eu gosto de olhar e eu vou estar olhando para o cenário de cantos e também para o cenário de gols. Por quê? São duas equipes que têm uma média de gols muito alta, tanto de gols marcados quanto de gols sofridos. E a defesa do Corinthians tem vacilado muito, principalmente dentro de casa, né? E o Corinthians que poupou contra o Grêmio pela Copa do Brasil, mesmo assim se classificou, mas poupou justamente para focar nesse jogo contra a equipe do Bragantino. Então eu gosto sim de olhar para o cenário de gols, tá? O Bragantino sempre complica para o Corinthians dentro de casa. Para 2 gols pelo menos na partida. Como 2 gols está pagando só 1,36, para mim não vale a pena no pré-jogo. Por isso que eu deixei para o ao vivo para buscar uma cotação melhor aqui nesse confronto entre Corinthians e Bragantino, que eu acredito que vai ser um jogo muito bom para se apostar, sem sombra de dúvidas. Pela Série B, nós temos Sport e Amazonas, que para mim é o jogo mais interessante. Estar a favor do Sport Recife contra esse Amazonas. Amazonas é até um time chatinho, tá? É um time organizado, é um time que está crescendo muito. Mas a proposta do Amazonas é se manter na Série B. O Amazonas que subiu da D para C, da C para B em anos seguidos, né? Se eu não me engano, é um time que só tem aí 4 anos ou 5 anos de existência. Então, um time muito novo que recebeu muito investimento e está crescendo pra caramba. Mas o Sport é um time que vai brigar pelo acesso. Ele só tem 17 jogos, 8 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Dentro de casa é uma das melhores equipes. Não, me enganei. Não é uma das melhores equipes. Na verdade, é sim, né? Tem 8 jogos e 5 vitórias, e um empate e 2 derrotas. Então é sim uma das melhores equipes. 14 gols feitos e 7 gols sofridos. Além disso, o Amazonas fora de casa, ele tem 8 jogos e apenas uma vitória. São 4 empates e 3 derrotas. É um time muito pobre quando atua fora de casa. Então eu gosto de olhar para esse cenário da vitória do Sport, tá? O Sport que vem conquistando bons resultados nos últimos jogos, sem sombra de dúvidas, né? Inclusive venceu o jogo entre eles por 3-2 na casa do Amazonas, mas vem conquistando bons resultados, ó. 1-1 contra o Santos na Vila Belmiro. Isso aqui foi um baita resultado, tá? Venceu a Ponte Preta, empatou contra a Chapecoense, empatou contra o América, estava vencendo o jogo, sofreu um empate. Ganhou do Guarani, empatou com o Botafogo de São Paulo, perdeu para o Novo Horizontino, aí empatou com o Ceará, venceu do Mirassol, venceu do Paysandu em casa. Então, assim, é um time que conquista bons resultados, né, nos últimos jogos.
E o Amazonas, fora de casa, também vem conquistando bons resultados, principalmente com empate, mas é um time muito pobre quando atua fora de casa. Por isso que eu gosto sim de estar a favor da vitória do Sport aqui, beleza? É isso que eu tenho para a Série B. Pelo Campeonato Chinês, nós temos o jogo do Xangai Shenhua contra o Nantong. O Xangai Shenhua que tomou o gol no final do jogo passado, né, e deixou a equipe do Xangai Port abrir uma certa vantagem agora de 5 pontos. Né? Então eles sabem que precisa vencer esse jogo para continuar na briga aqui e principalmente na segunda colocação. Né? Caso não dê na primeira para ser campeão, precisa pelo menos garantir a segunda. Vai enfrentar um adversário extremamente fraco, a pior equipe do campeonato com 47 gols sofridos, 22 gols marcados, 13 derrotas em 22 jogos, 6 empates e 3 vitórias apenas, tá? Fora de casa, irmão, essa equipe ela tem 11 jogos, 6 derrotas, tá? E o time do Xangai é uma das melhores equipes jogando dentro de casa, são 10 jogos, 8 vitórias, 2 empates, não tem nenhuma derrota, mas o que me espanta é isso aqui, ó, 30 gols marcados e 5 gols sofridos apenas dentro de casa. É um absurdo, tá? Então eu gosto de olhar para a vitória do Xangai Shenhua no primeiro tempo, para mim é bem interessante, além do jogo do acima de 1,5. Para mim eu gosto dessa combinação aí para esse confronto. No Campeonato da República Tcheca, sempre destaco o Slavia Praga, como vocês já sabem, e o Sparta Praga. São duas das melhores equipes da República Tcheca, duas equipes extremamente ofensivas. Obviamente o jogo do Sparta Praga é um jogo mais difícil, ainda mais porque no meio da semana eles vão ter um confronto para se classificar, onde acabou empatando dentro de casa com um roubo do VAR, um roubo do juiz, pela Liga Europa, ou é Conferência League, não estou lembrado agora, mas é um ou outro. E o Slavia Praga venceu a equipe do União São Geloés por 3-1, tem um placar mais tranquilo, deve ir com o time titular aqui e vencer esse jogo dentro de casa, tá? Não quero comentar sobre a Copa da Itália para vocês, porque é um campeonato que está voltando agora, e o Napoli foi muito mal na temporada passada, então não quero criar viés aqui. Eu quero realmente assistir no ao vivo e tomar uma decisão do que fazer nesse jogo do Napoli, beleza? No campeonato holandês, nós temos duas equipes que sempre se destoam muito. Na verdade, são três, né? Que é o Feyenoord, o PSV e o Ajax. Só que na temporada passada, o Ajax, o início de temporada foi horrível, chegou a estar na zona de rebaixamento e depois se recuperou na tabela e emplacou uma sequência muito forte, muito grande de vitórias. Porém, o Feyenoord e o PSV foram as equipes mais consistentes. Inclusive, o Feyenoord e o PSV se enfrentaram agora recente pela Copa, né, Supercopa da Holanda. O Feyenoord acabou vencendo o jogo, a vitória por 4-3, se eu não me engano foi nos pênaltis, se eu não estou enganado, foi nos pênaltis essa vitória. Foi 3-3 no tempo normal e aí nos pênaltis eles acabaram vencendo. Mas são duas equipes que se destoam muito dos adversários. Tanto o Feyenoord vai pegar o Willem, né, que vem um time da segunda divisão, e o PSV vai pegar o RKC, que também é uma equipe muito frágil. Ambos aqui são extremamente favoritos. Gosto de estar de olho na vitória no primeiro tempo desses dois times. Gosto de estar de olho no acima de 1,5, tá, dessas duas equipes, tanto do Feyenoord quanto o PSV. E olho no mercado de cantos para ambos os times também ter mais cantos, tá? Realmente o domínio no campeonato holandês dessas duas equipes é muito grande e trouxe muitos greens pra gente na temporada passada. Eu não costumo apostar tanto assim na primeira rodada de algum campeonato, mas nesse caso aqui eu tenho uma exceção porque eles vão enfrentar equipes bem inferiores, tá? Bem inferiores mesmo. A equipe do Porto também venceu na prorrogação a equipe do Sporting, né? O Sport fez 3-0, eles foram lá e virou o jogo e absurdo realmente o que o Porto fez. E aqui eles são realmente favoritos, dá para se utilizar essa vitória do Porto em alguma duplinha que você for fazer. O campeonato russo é um campeonato que só tem na Vaidbet, tá? Não tem na Bet365. Então eu faço na Vaidbet. Eu vou deixar aqui o link na descrição para você da Vaidbet para que você faça lá. Para essa rodada do campeonato russo, os jogos desse sábado, eu gosto de olhar para o cenário de vitória do Lokomotiv Moscou, que inclusive está pagando muito bem, está pagando 1,50 na Vaidbet. Eu gosto de olhar para esse cenário porque o Lokomotiv Moscou é uma das melhores equipes, tem 3 jogos, 2 vitórias e uma derrota, e vai enfrentar uma equipe muito frágil que em 3 jogos tem 2 empates e uma derrota, tá? Então eu gosto de pensar numa vitória dessa do Lokomotiv Moscou. Outro jogo também que eu gosto de pensar numa vitória é do Zenit contra o Dinamo Moscou. É um jogo mais difícil, obviamente, né? Porque são duas equipes bem tradicionais. A gente está falando do primeiro e do segundo colocado. A gente está falando de duas equipes que não perdeu. Mas simplesmente o Zenit tem 3 jogos, 3 vitórias, 13 gols sofridos e nenhum gol... 13 gols marcados, desculpa, e nenhum gol sofrido.
O Zenit é disparado a melhor equipe do campeonato russo, é a equipe que mais tem investimento, é o atual campeão. Né? Eles se enfrentaram, inclusive, recentemente, né, pela Copa da Rússia. É porque aqui não está aparecendo a partida que aconteceu agora recente entre eles. Mas deixa eu ver se aparece por aqui. Não está aparecendo aqui não. Mas não está aparecendo, galera. Mas o Zenit, como eu falei, é a melhor equipe. O Dinamo de Moscou também é uma equipe muito forte. Mas eu sempre estarei a favor, durante essa temporada inteira, a favor do Zenit. Inclusive, já tem 2 jogos seguidos que eu venho apostando na vitória do Zenit e vem entregando o resultado, né, pagando sempre acima de 1,50. Então, eu venho pegando essa vitória do Zenit e eles vêm goleando de forma absurda. Inclusive, no último jogo do Zenit, né, que foi esse jogo aqui, ó, de 5-0 contra o Rostov, tá? O Zenit estava pagando simplesmente 1,58. Eu achei uma loucura o Zenit pagar 1,58. Eles ganharam de 5-0. É uma equipe que vem goleando o tempo inteiro. Mercado de gols também é interessante para esse jogo acima de 1,5, tá? A mesma coisa que eu gosto também do acima de 1,5 é para esse jogo aqui, não está aparecendo aqui, mas do Krasnodar contra o CSKA Moscou. O CSKA Moscou é uma equipe bem ofensiva também, e o Krasnodar também. Então acredito no jogo bem aberto. Para a gente finalizar, eu quero falar aqui que tem o Rangers, né? A vitória do Rangers sempre pro bom tá a favor. O Fenerbahçe também, mas está pagando muito pouco. Mas eu quero finalizar com a análise do Manchester United contra o Manchester City pela Supercopa, né? A Copa, sei lá, a Supercopa da Inglaterra. Acho que é assim que se chama esse campeonato, tá? Community Shield. Cara, é a revanche, né? O City foi campeão da Premier League, o Manchester United foi campeão da Copa da Liga Inglesa, ou é Copa da Inglaterra, um ou outro, tá? E que foi justamente em cima do Manchester City, né, onde eles venceram lá por 2-0, se eu não estou enganado. Deixa eu só confirmar aqui. Foi 2-1, né, pela FA Cup. Ganhou por 2-1, cara. E foi um jogo onde o Manchester United surpreendeu, né, fazendo 2-0 ainda no primeiro tempo, e aí o City não foi lá e ainda fez um golzinho, pressionou, merecia um empate, o City amassou, mas não conseguiu sair com a vitória, tá? O Manchester United, para essa temporada, eu acredito que vai melhorar, contratou bem, né? Tem a volta de muitos jogadores, mas a pré-temporada eu não achei muito boa, né? Mas foi pré-temporada, a mesma coisa do Manchester City, mas é pré-temporada. Cara, se tem um time que eu gosto sempre de estar a favor, que pra mim, hoje, continua sendo o melhor time do mundo, aí você pode pensar, pô, mas quem ganhou a Champions foi o Real Madrid, né? Mas em termos de futebol, a gente que assiste futebol, que gosta de futebol, a gente sabe, o Real Madrid na Champions League é sempre um time assim muito forte, um time a ser batido, né? É um time que acredita sempre, que tem também um dos melhores jogadores do mundo. Mas, em termos de futebol apresentado dentro de campo, o Manchester City é o que apresenta o melhor futebol. Isso aí eu acho que é claro para todo mundo. No confronto em que o City perdeu para o Real Madrid nas quartas de finais da Champions League, o City literalmente amassou, principalmente dentro de casa. E o Real Madrid acabou levando para os pênaltis e se classificando nos pênaltis. Mas foi um verdadeiro amasso do Manchester City. Amasso. O Real Madrid conseguiu fazer achou um gol e o Manchester City amassou o jogo todo, conseguiu fazer o gol, poderia ter feito o segundo, se classificar, não conseguiu. Mas voltamos aqui, para mim é o melhor time do mundo. Então, se tem um time que eu gosto de estar a favor aqui, é o Manchester City. Então eu gosto dessa vitória. O Manchester City pagando em 57, né, sempre que a gente encontra. É uma aposta boa a se fazer para o início de temporada, Marcão? Cara, é arriscado. É arriscado. É início de temporada, tá? Mas se você, eu não gosto de ficar em cima do muro, mas eu gosto dessa odds do 1,57 para o Manchester City. Outro mercado também bem interessante sempre é o mercado de escanteios, né? Sempre o mercado de escanteios, porque ambos os times têm uma média ali de 4, 5 escanteios marcados e cede também muitos escanteios, principalmente o Manchester United. Então eu gosto de olhar para o cenário de cantos, mas eu vou deixar o cantos para atuar no ao vivo. Mas essa cotação do City está muito boa aí para uma possível vitória, uma aposta única, tá? Uma aposta simples. A bet que eu quero deixar para vocês aqui para hoje vai ser o seguinte, vai ser a vitória do Zenit, tá? Vou deixar aqui para vocês, é uma aposta que eu vou fazer. Então vou compartilhar também a vitória do Zenit, tá? Além disso, a vitória do PSV no primeiro tempo, junto com a vitória do Feyenoord também é uma boa, tá? Clica aqui no link que está abaixo na VideBet para você fazer lá essa aposta da Rússia, porque não tem na Bet365. O resto você pode fazer na Bet365.
Ah, vale a pena também ficar de olho na vitória do Fortaleza, tá, galera? Uma aposta também muito boa. Então é isso, que Papai do Céu nos abençoe. Hoje um pouco mais longo e os vídeos dos finais de semana geralmente vão ser assim, né, por conta da quantidade de jogos. Vamos pra cima, conta comigo, que Papai do Céu nos abençoe.